Oi pessoal, tudo bem? Vamos ver então com o nosso modelo como vocês poderão confeccionar o banner que vai ser apresentado na nossa mostra online. Esse modelo aqui, ele é mais tradicional, né? E isso não impede que vocês usem algum outro tipo de configuração, né, de formatação que agrade vocês mais, não tem problema. Esse aqui é só uma base para vocês terem o norte do que colocar no banner. Vocês podem usar ele ou outro modelo, não tem problema. Isso desde que vocês coloquem algumas informações que são primordiais e que todo trabalho deve ter. Então vamos ver quais são elas. Primeiro, no título. Título principal em negrito. Se tiver subtítulo, tira o negrito e coloque em letras minúsculas. Depois, vem os nomes dos autores do trabalho, que vocês podem colocar numa ordem alfabética. A orientação sempre vai ficar com o nome da professora Maria Cristina. Depois virão os e-mails dos autores, seguindo a mesma ordem alfabética aqui de cima dos nomes. E o restante das informações já foram colocadas aqui para vocês. Aí vocês não precisam editar. Vamos então para o conteúdo do trabalho. No primeiro item, que é a introdução, vocês precisam fazer uma rápida contextualização do trabalho. É realmente um resumo, né, do que o trabalho trata. Nos objetivos, como o próprio nome já diz, vocês deverão citar quais são os objetivos, quais são os propósitos de vocês terem feito esse trabalho. Então, né, o que vocês pretenderam com ele? Depois vem a metodologia, que é onde vocês vão explicar o passo a passo de todos os procedimentos que foram executados no trabalho. E aí, pessoal, toda vez que vocês tiverem dúvidas sobre o que colocar em alguma dessas lacunas em amarelo, vocês podem se perguntar o que ela quer informar. No caso aqui, então, qual que é a pergunta que tende a ser respondida aqui na metodologia? Quais as etapas ou então quais os procedimentos que foram executados durante a execução do trabalho? É isso que vocês precisam colocar. Ou então, qual a sequência de métodos que vocês utilizaram ao longo do trabalho? E aí descrever todo esse passo a passo, do começo ao fim. Ok? Voltando aqui em cima, vem os resultados, né, partindo dos objetivos e seguindo toda a ordem da metodologia, a quais resultados que vocês chegaram. Aí descreve cada um deles aqui nesse campo. Depois as conclusões, né, quais foram os desfechos do trabalho, o que vocês puderam concluir, o que vocês puderam aprender com ele. E por fim, as referências, onde vocês deverão citar todo o material bibliográfico utilizado para que esse trabalho fosse feito. E não está aqui nesse modelo, mas vocês podem colocar também agradecimentos, observações, qualquer outra informação que vocês acharem relevante para o leitor, né, para o espectador. Fechada então a exposição do modelo, eu quero trazer algumas dicas, né, alguns toques de atenção que vocês precisam ter quando estiverem fazendo esse banner. Então, primeira ideia é que vocês precisam ter em mente que os materiais, eles se complementam, né? Ou seja, vocês vão gravar um vídeo depois de ter feito o banner. Então, a união da fala do vídeo com o que está no banner deve fazer muito sentido. Porque o banner, ele não tem que ser uma transcrição da fala do vídeo, né? Ou seja, o que vai ser dito não tem que estar escrito palavra por palavra aqui no banner. Até porque, se fosse assim, eu nem precisaria ter um vídeo. Bastaria que eu lesse o que está no banner e aí eu teria todas as ideias, vocês concordam? Por isso, é preciso que vocês fiquem atentos quanto à ligação
do que está no banner e o que está sendo falado no vídeo. E uma outra dica é sobre a poluição visual do trabalho, né? Principalmente aqui no caso do banner. O que é isso? Isso ocorre quando um trabalho ele tem um excesso de informações escritas. Isso dificulta para quem está acompanhando a apresentação, né? Ficar assim, será que eu leio o que está escrito? Será que eu presto atenção na fala? Será que eu tento fazer os dois? Né? Então a pessoa fica perdida. E aí, para evitar isso, vocês não tem que ter um excesso de informações no banner. O que vocês podem fazer então? Vocês podem resumir as ideias, né? Fazer o uso de palavras-chave. De novo, vocês não vão colocar no banner uma ideia e depois vocês vão ler essa ideia no vídeo. Não precisa, é uma duplicidade de informação. Uma outra dica é sobre o uso de recursos visuais no banner. Então, caso vocês queiram usar uma imagem, ou um fluxograma, ou uma tabela, né, algum outro recurso, vocês nunca devem deixar eles soltos no banner. Vocês têm que falar deles, vocês têm que explicar eles. Por exemplo, se vocês forem usar uma imagem, tentem incorporar a ideia da imagem na fala do vídeo, né? Fala por que ela está ali, o que ela representa para o trabalho, por que exatamente vocês usaram essa tal imagem, não uma outra, certo? É claro que tem alguns esquemas que eles são autoexplicativos. Então, aí nesse caso, vocês só precisam mencionar eles, vocês não precisam explicar de novo, né, a mesma ideia. Então, vamos supor que eu esteja apresentando um trabalho sobre redes sociais. E aí eu falo assim, a partir dos objetivos do trabalho, né, algumas redes sociais foram escolhidas para serem utilizadas. Como está esquematizado no esquema 1. Aí, com esse esquema de ideias que eu coloquei, eu ganho em economia de fala, porque aí eu não vou precisar citar cada uma das redes sociais e, ao mesmo tempo, eu explico o porquê de ter esse tal esquema ali no meu banner. Conseguirem acompanhar? E aí a gente volta lá nas primeiras dicas, onde banner e fala do vídeo precisam se complementar, ok? Bom, e com isso nós fechamos a confecção do banner e aí nós já podemos ir para a segunda parte, que é a gravação do vídeo da apresentação dele, certinho?